Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou professora de matemática. Na aula 3 de hoje, nós vamos falar um pouco sobre inversão de matrizes. Então, nessa aula nós veremos matriz e cofatores, matriz adjunta, cálculo da inversa de uma matriz. Gente, vocês já viram anteriormente como calcular os cofatores de uma matriz, então a gente vai revisar aqui na aula de hoje, tá? Só que a gente vai ver como determinar a matriz dos cofatores de uma matriz. Além disso, nós vamos ver então a matriz adjunta. Então a gente vai entender que para que você calcule adjunta, você tem que saber calcular matriz e cofatores. Então, um conteúdo está ligado com o outro, certo? E para você calcular a inversa de uma matriz de ordem 2, nós já vimos como calcular a inversa, porém hoje nós vamos ver de ordem 3, 4 e assim por diante. Então, peço que vocês prestem muita atenção, tá? Na aula de hoje, porque ela é muito importante. Primeiro, matriz de cofatores. Gente, para que a gente calcule um determinante, a matriz ela tem que ser uma matriz quadrada, tá? Então, o que diz a matriz dos cofatores? É a matriz que nós obtemos calculando todos os cofatores de uma determinada matriz. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha matriz A. Eu vou calcular a matriz dos cofatores de A. Então, gente, nós vamos fazer 9 cálculos aqui. Por quê? Eu vou calcular o cofator da primeira linha, primeira coluna. Vou calcular o cofator da primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Então, vou calcular do elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Então, a gente vai trabalhar muita matemática básica aqui também, tá? Vou falar novamente, toda aula eu falo para vocês. Prestem atenção na regrinha de sinal, façam os cálculos com calma, tá? Revisem os cálculos, porque aqui é bem importante nesse conceito de que a gente pode trocar um sinal e um sinal muda tudo. Beleza, pessoal? Eu vou fechar o slide. Eu vou anotar esse exemplo aqui no quadro para a gente resolver, ok? Primeiro, eu tenho então a matriz A. Ela possui os elementos 1, 2, 0, ou melhor, 1, 0, 2, menos 1, 3, 4, 0, menos 2, 1. Então, 0, 1, 0, 2, menos 1, 3, 4, 0, menos 2, 1. Eu vou calcular todos os cofatores da matriz A. Então, basicamente, quem que eu vou calcular? C11, C12, C13. C21, C22, C23, C31, C32, C33. Quando nós calcularmos isso, nós vamos obter aqui a nossa matriz dos cofatores dessa matriz. Primeiro, eu vou calcular o C11. Mas o que vem a ser o C11? Vai ser menos 1 ao quadrado, porque eu vou fixar a primeira linha, primeira coluna, ok? Menos 1 ao quadrado vezes. Pessoal, se a gente fixar a primeira linha e primeira coluna, quem que sobra? 3 menos 2, 4, 1. Então, eu calculo o determinante do que sobra. 3 menos 2, 4, 1. Então, C11 eu fixei o número C11, primeira linha, primeira coluna, tá? Menos 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. Então, C11 vai ser igual. Vou tentar otimizar um pouco o espaço aqui do quadro. Se a gente multiplicar, pessoal, nós vamos ter 3. E aqui, 4 vezes menos 2 é menos 8. Porém, a gente troca o sinal, fica mais 8. Então, somando 3 mais 8 dá 11. Guarda essa informação. Eu vou calcular agora C12. O que é o C12? É o elemento que está
na primeira linha, segunda coluna, beleza? Então, primeira linha, segunda coluna. O que a gente faz? A gente fixa a primeira linha e fixa a segunda coluna. Isso vai ser menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 a gente sabe que vai dar menos 1, então esse resultado ali tem que inverter o sinal depois que nós calcularmos o determinante, vezes, nós vamos ter nesse caso, 0 menos 2, que é tô calculando o determinante do que sobra, tá? Então, 0 menos 2, deixa eu só arrumar o menos 2 aqui que eu apaguei sem querer, 2 e 1. Nesse caso, o C12 é igual a menos 1, porque vai trocar o sinal, tá? Aqui vai dar 0. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Porém, eu troco o sinal e fica mais vezes 4. Calculando, gente, fica que o C12 é mais 4. Beleza? Então, C12 mais 4. Menos 4, mais 4, porém pela regra de sinal aqui na multiplicação fica menos. Vou calcular agora o C13. O que vai ser o C13? Menos 1 elevado a 4, porque eu somo a linha 1 com a coluna J. Então, 1 mais 3 dá 4, vezes. Agora, o que a gente vai fixar? Nós vamos fixar a primeira linha e segunda, vou fixar a primeira linha e terceira coluna. Fixando, gente, nós temos 0, 3, 2, 4. Ok? Vou calcular esse determinante agora. Já sei que aqui não vai trocar o sinal, porque menos 1 a quarta é positivo. Calculando, nós temos que C13 é 0, 2 vezes 3, 6. Porém, eu troco o sinal, fica menos 6, tá? Agora, nós temos que calcular o que eu vou fixar. A segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Entenderam a ideia? A gente vai fazer isso para todos os elementos aqui, por isso que a gente vai fazer 9 vezes. Então, ó, apagando aqui, nós vamos ter, agora, eu vou fixar, tá, a segunda linha e vou fazer o cofator, segunda linha, primeira coluna, terceira coluna e assim por diante. Pessoal, eu vou escrever do ladinho aqui os valores que nós estamos encontrando, tá? Para que no final a gente... Porque eu vou apagar para ter mais espaço. Então, eu tenho que o C11 é igual a 11, o C12 menos 4, C13 menos 6, beleza. Agora, a gente vai fazer o mesmo esquema, só que em relação à segunda linha ali. Então, nesse caso, eu tenho que o C21 vai ser igual a menos 1 elevado a 3, porque eu somo 2 mais 1, vezes o determinante do que sobra. Gente, eu estou fixando aqui a segunda linha, primeira coluna, tá? Quem que sobrou? Menos 1, 0, 4, 1, ok? Menos 1 elevado a 3 é menos 1, então vai trocar o sinal da resolução. O C21 é igual. Aqui, gente, vai dar 0, aqui é menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1. Deixa eu só escrever um pouquinho mais embaixo para vocês não confundirem. Então, fica menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Gente, aqui, 4 vezes 0 é 0, por isso que ficou 1. Então, C21 é 1, pela regra de sinal.
Agora eu vou calcular o C22, que é menos 1 elevado a 4, porque eu somo ali 2 mais 2, então menos 1 elevado a 4, fixo agora a minha segunda coluna. Então, segunda linha está fixa, segunda coluna ali, C22. O que nós temos nesse caso, então, quando nós fixamos? Fica 1, 0, 2, 1. Beleza? Então, 1, 0, 2, 1. C22 é igual a 1, então não vai trocar o sinal. E aqui, se a gente multiplicar, dá quanto? 1. Então, percebam que eu fixei a segunda linha, segunda coluna, e estou calculando o determinante do que sobrou, tá? Prestem atenção assim. Dessa forma, a gente faz o cálculo dos cofatores, né? Então, aqui vai ficar 1. Então, C22 também é 1. Agora, gente, o que a gente vai calcular? C23. Então, C23. Segunda linha, terceira coluna. Menos 1 elevado a 5 vezes. Se eu faço isso, segunda linha, terceira coluna. Então, fixo aqui a minha última coluna, fica vezes menos 1. Ali, quando eu fixei mais 1, menos 1, 2, 4. Tá? Então, 1 menos 1, 2, 4. Nesse caso, C23 é igual a menos 1, porque menos 1 elevado a 5 é igual a menos 1. Multiplicando o cruzado, quando eu falo multiplicando o cruzado, eu vou multiplicar os elementos que estão na diagonal. Então, vai ficar 4. 2 vezes menos 1 é menos 2, porém eu troco o sinal. Se é menos, fica mais. Então, vai ficar 4 mais 2. Lembra que a gente soma, deu o resultado? Dá 6. Então, mas tem uma regrinha de sinal aqui. Menos com mais dá menos. Então, esse resultado é menos 6. Então, meu C23 é menos 6. Agora, gente, vou calcular C31, C32 e C33. Vou fixar aqui a terceira linha. E aí, se eu fixei a terceira linha, eu vou fixando também as colunas, tá? Então, fixa ali. Vou começar fixando a terceira linha e terceira linha, C31, tá? Então, fixa aqui a tua primeira coluna. C31 vai ser igual a menos 1 elevado a 4, então a gente sabe que esse resultado vai ficar positivo, vezes menos 1, 0, 3, menos 2. Ó, observe então que eu fixei primeira linha, terceira linha, primeira coluna, vou calcular o determinante do que sobra. C31 vai ser igual a menos 1 a quarta, que dá 1. Nesse caso, 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então, C31 mais 2. Agora, deixa eu anotar aqui no nosso rascunho, tá? Vou calcular a segunda coluna. Super didático, né, pessoal? Eu apagando com um dedo aqui. Não façam isso em casa, se vocês tiverem quadro, tá? A prof tá fazendo, porque é mais fácil, né? Rapidinho. C32. C32 é menos 1 elevado a 5, porque eu somo 3 mais 2 ali resulta em 5, vezes o quê? Vezes. Fixei terceira linha, segunda coluna, tá? Então, eu tenho 1, 0, 0, menos 2. 0, aqui dá menos 2.
Então, C32 é menos 1 vezes menos 2, que dá 2. E agora, pessoal, para finalizar, vocês devem estar cansados já, né, de tantos cofatores que nós estamos calculando aqui. Para finalizar, vou calcular o C33, cofator da terceira linha, terceira coluna. Então, aqui, terceira linha, terceira coluna, tá? Somando vai ficar menos 1 elevado a 6, né? Vezes 1 menos 1, 0, 3. Se a gente for multiplicar o C32, 33, não 32, C33 vai ser igual a 3. Pessoal, vai ficar mais 3 pelo seguinte, multiplicou aqui, 3. 0 vezes menos 1, 0. Então, eu tenho 3, aqui vai ficar positivo. Então, C33 é igual a 3. Ufa! Terminamos de calcular aqui. Agora, eu preciso montar a minha matriz. Só vou apagar aqui para a gente montar. Gente, nesse caso, tá? O cofator de A, a matriz de cofatores de A, vai ser igual a 11 menos 4 menos 6. Percebam que eu estou colocando os elementos aqui para montar a minha matriz. Então, menos 6. Agora, 1 menos 6, 2, 3. Essa é minha matriz de cofatores da matriz A, beleza? Deu para entender, pessoal? Agora, continuando aqui. Continuando, vou apagar aqui e a gente vai para o próximo slide. Eu só vou anotar antes, pessoal, essa matriz porque nós vamos precisar do resultado dela. Então, eu vou anotar ali do ladinho, beleza? Nós vamos utilizá-la aqui para os próximos conceitos. Então, anotando aqui, eu vou ter 11 menos 4 menos 6, 1 menos 6, 2, 3. Só vou deixar anotadinho porque nós vamos utilizar ali. Pessoal, o que seria uma matriz adjunta? Uma matriz adjunta é a matriz transposta da matriz de cofatores da matriz A. Basicamente, como que eu calculo uma matriz adjunta, tá? Eu determino lá a matriz dos cofatores da matriz A. Eu falei que iria guardar aquela informação porque a gente vai utilizar o mesmo exemplo, tá? Para não ter que calcular tudo de novo. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei que a matriz de cofatores de A, então, cofatores, eu vou usar caneta azul porque essa está falhando. Cofatores de A gente viu que resultou em 11 menos 4 menos 6, 1 menos 6, 2, 3. Foi isso que eu encontrei, certo? O que seria a matriz adjunta? A matriz adjunta nada mais é do que a transposta da matriz de cofatores. Se vocês lembram como que a gente determina a matriz transposta? O que a gente faz para determinar a matriz transposta? Nós trocamos linha por coluna, ok? Então, nesse caso, o que eu vou ter? Que a matriz de cofatores a matriz adjunta é a transposta da matriz de cofatores. Então, eu vou ter, nesse caso, que a adjunta vai ser igual. Vou calcular aqui a adjunta dessa matriz. Eu pego linha e troco por coluna. Então, fica 11 menos 4 menos 6. Primeira linha virou primeira coluna.
1, 1, menos 6. Segunda linha virou segunda coluna. 2, 2, 3. O que acontece aqui? Terceira linha, peguei primeira linha, virou primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Terceira linha virou terceira coluna. Todo mundo lembra como determinar a transposta aqui, né, pessoal? Então, essa aqui é a matriz adjunta. Vou guardar essa informação ainda, tá? Porque nós vamos ver agora como calcular a inversa. Para calcular a inversa, a gente tem que calcular o quê? A gente tem que saber calcular matriz adjunta, beleza? Cálculo da inversa. Como que eu calculo a inversa? Menos 1 vezes sobre o determinante da matriz vezes... O que é a inversa de uma matriz A? Para que eu calcule a inversa da matriz A, eu preciso calcular o determinante dessa matriz. E também preciso calcular a matriz adjunta dela. A adjunta a gente já tem aqui, só vou calcular o determinante dessa matriz A. Gente, eu vou usar um método prático para calcular esse determinante aqui, tá? Para a gente achar a inversa da matriz A. Então, o que é o método prático? Também é o método de Sarri. Eu vou destacar aqui a primeira diagonal principal. Vou multiplicar os elementos. Esses elementos são iguais a 3. Então, 1 vezes 3, 3. Aqui, os dois números de baixo eu multiplico por quem está sozinho em cima. Então, isso daqui dá 0. Os dois números de cima eu multiplico por quem está sozinho embaixo. Então, esse produto vai ser menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, vezes 2 que dá 4. Beleza? Agora, vou destacar a diagonal secundária. Vou multiplicar os elementos que estão na diagonal secundária. Então, vai ficar 0. 4 vezes menos 2 dá menos 8, vezes 1, que dá menos 8, porém eu troco o sinal, fica mais, ok? E aqui 0 vezes menos 1 dá 0, vezes o 1 que está sozinho embaixo, que dá 0. É a mesma coisa de você aplicar a regra de Sarri, beleza? A diferença é que eu estou fazendo aqui o cálculo do determinante direto. Então, isso dá 15. O que vai ser a minha matriz inversa? Calculei esse determinante. A inversa da matriz A, ou seja, A menos 1, vai ser igual a 1 sobre o determinante. 1 sobre 15 vezes a matriz adjunta de A. Então, 11, 1, 2, menos 4, 1, 2, menos 6 e 3. Então, essa é a minha matriz adjunta. Eu multiplico isso por 1 sobre 15, que é o determinante da matriz A. Basicamente, a minha matriz adjunta vai ficar 11 sobre 15, 1 sobre 15, 2 sobre 15, menos 4 sobre 15, 1 sobre 15, 2 sobre 15, menos 6 sobre 15, menos 6 sobre 15 e 3 sobre 15. Essa vai ser a minha matriz inversa. Lembrando, pessoal, que matriz inversa é denotada por A menos 1. Então, ficou claro, gente? Faz o cálculo do determinante, faz 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta da matriz A. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. O tema é bem puxado mesmo, cálculo de adjunta. Essa aula é bem cansativa, gente, porque a gente tem que fazer muitos cálculos, tá? Tarefa de casa, desenvolvendo habilidades, exercício 1, página 240. Exercícios complementares 1, 2 e 3, página 241. E exercício 9, da página 242. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigada. Por hoje é só e até as próximas aulas.